Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar sobre aquele episódio que Jesus chegou no templo e ali saiu quebrando todo aquele comércio. Mas será que tinha outros motivos para Jesus fazer aquilo? Vamos falar também sobre os essênios, a situação dos sacerdotes na época e o porquê que Jesus quebrou tudo aquilo que ele viu pela frente. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Sabemos que Jesus, ele passou 33 anos entre nós, 3 anos de ministério. Durante a sua vida, ele viu muitas coisas. E também naquela fase que ele chegou no templo, ele já sabia como estava a condição de cada sacerdote. Pessoas que já não eram mais vistas como sacerdotes, digamos assim, honestos, pois a corrupção ali já era generalizada. E vocês vão se impressionar com o conteúdo que vocês verão. Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em um covil de ladrões. O próprio Jesus aqui, ele diz que aquela casa será chamada casa de oração, pois naquela época de Jesus já não se poderia dizer isso devido ao que estava acontecendo com a liderança religiosa daquela época. Isso também nos leva para a parábola do bom pastor, em João capítulo 10, onde no versículo 1 ele fala sobre os ladrões e salteadores, e também no versículo 10 sobre o ladrão. Então, essas passagens bíblicas, todas estão relacionadas com a liderança espiritual daquela época, e hoje são os ministros atuais, como pastores, bispos e apóstolos, não generalizando, mas a maioria estão iguaizinhos a esses sacerdotes que vocês verão como eles eram. Mas o texto fala sobre cambistas. Então, se tinha cambistas, tinha ali uma conversão de moedas estrangeiras, tinha um câmbio circulando ali em Israel, mas isso era mais no templo. Esse texto é sobre a conversão de moedas para o templo. É que os sacerdotes, eles não aceitavam outras moedas. Teria que ser uma moeda única para eles fazerem os seus sacrifícios e também outras coisas que vocês viram no vídeo. Mas para a gente continuar sobre o assunto do vídeo, é preciso a gente voltar um pouco à história de Israel. Sabemos que Israel já passou por cativeiros, diásporas. E cada vez que Israel ia para um cativeiro, era levado a cativo, quando eram libertados, não vinham a quantidade que saiu de Israel. Porque a outra parte ia para outros lugares, outros países. Por isso que a nação de Israel, ela tem, no censo de 2022, 9.585.000, se não estou enganado. Essa mesma porcentagem, mais ou menos, também tem fora do país, ou seja, tem judeu espalhado pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E quando essas festividades, que vocês verão algumas, elas aconteciam,
os sacerdotes se aproveitavam e vocês vão verem neste vídeo. Deus já me levou para 10 países e Israel 3 vezes. E eu tive a oportunidade de ir em uma dessas festividades, que irei citar aqui apenas algumas. Sabemos que Israel foi cativo para o Egito. E lá no Êxodo 12 está a Páscoa que eles fizeram, e alguns dias depois eles foram libertos e voltaram para suas terras. Mas não veio todos para suas terras. Entenderam? Porque tem a mesma quantidade, mais ou menos, de povo judeu espalhado pelo mundo. A festa de Purim, que também é comemorada em Israel. Quem não lembra da rainha Esther? Muitos dos judeus daquela época não vieram para Israel, foram para outros países. Também tem a festa de Yom Kippur, dia do perdão, a festa de Sukkot, festa dos tabernáculos, a festa de Shamuká, festa das luzes, ou festa da dedicação. Então aqui a gente viu só algumas das festividades de Israel. E vinham naquela época de Jesus muitas pessoas, muitos judeus, para fazerem os seus sacrifícios em Israel. E quando eles chegavam em Israel, eles precisavam trocar as suas moedas, pois os sacerdotes não aceitavam qualquer moeda. Tinha que ser uma específica, a tetradracma. Era esta a moeda que os sacerdotes aceitavam. Mas aceitavam para quê? Para pagar o trabalho dos sacrifícios e também da compra de animais. Aqueles judeus que vinham para fazer aqueles sacrifícios, eles precisavam de animais. E justamente comprava no templo, no pátio do templo, aonde Jesus, ele derrubou aquelas mesas. Vocês estão vendo na tela, mais ou menos como era. Mas também tinha os judeus que moravam em Israel, que ia fazer os seus sacrifícios no templo, nestas festividades. E levavam os seus animais. Mas quando chegavam lá, tinha uma inspeção. Iam averiguar como estavam as condições daquele animal para poder fazer o sacrifício. E muitos deles eram recusados. Mas não tinham nada de falha neles. Não tinha nada de errado. E por que eles faziam isso? Simplesmente porque os sacerdotes, eles tinham seus animais no templo para vender. As suas famílias tinham animais para vender no templo. E se os sacerdotes não recusassem os animais daqueles que iam sacrificar, os sacerdotes não vendiam deles. E Jesus via tudo isso. A corrupção generalizada, a exploração do povo. Então os sacerdotes vendiam os seus e recusavam os bons que vinham do povo. Será que não era corrupção? Além de escolher uma moeda. Esta moeda, ela era a tetradracma. Era a moeda que não desvalorizava. Era uma moeda como que fosse hoje o euro ou o dólar. Então os sacerdotes sabiam que toda aquela fortuna que eles iam lucrar em cada festa, no outro dia poderia estar aumentado mais ainda aquela fortuna deles. E Jesus vendo isso. Mas os sacerdotes iam além disso. Além dessa troca de moeda, do ágio que cobrava,
que era cerca de 8 a 10% na convenção da moeda para esta moeda que eles aceitavam para os sacrifícios e compra de animais. Mas também tinha mais ainda pelo arrancar do povo. Naquela época, eles transgrediam mais ainda a lei de Deus. Por isso que Jesus chamou covil de ladrões. Dízimo sempre foi em alimentos. Mas naquela época, os sacerdotes, naquelas festividades, eles tinham uma lista de pessoas da Judéia e fora da Judéia. De 20 anos para cima, homem tinha que levar o dízimo em dinheiro, nesta moeda. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus disse: essa casa será chamada casa de oração. Pois já não era mais casa de oração, era a casa da corrupção. Será que hoje no Brasil tem isso? Será que esses líderes religiosos de hoje, pastores, bispos e apóstolos, eles foram em algum lugar para chamar alguém, vocês entenderam? Para dar algumas instruções como enganar o povo hoje? Era bem assim na época de Jesus. Por isso que Jesus, ele se irritou tanto. Esta moeda, ela era da cidade de Tiro, na Fenícia. Era uma moeda bem valorizada. Esse lugar hoje, vocês podem saber onde é, que é o Líbano, hoje. E os cambistas lucravam muito com isso. Mas, e os animais? Será que tinha ágio? Dependendo da festividade, dependendo da demanda, um pombo, ele custaria 10 vezes mais. Você ia comprar um, era valor de 10. Você ia comprar um carneiro, era valor de 10. Você ia comprar um bezerro, era valor de 10. E assim, era a corrupção lá em Israel. Esta moeda, ela era cunhada, ou seja, feita naquela cidade. Mas como era esta moeda? Já que esses líderes religiosos que se dizem tão santos, tinham que fazer tudo certo para Deus. Esta moeda, ela tinha duas faces. E não era de coisa boa. Justamente a moeda que o sacerdote escolheu para comprar, para pagar o serviço e para comprar animais a ele. Ou seja, o turista, o judeu, levava o dinheiro, trocava por essa moeda. Então, eles ficavam ricos mais ainda. Essa moeda que eles escolheram, ela era muito valiosa naquela época. Era a mais valorizada que circulava naquela região. Existiam inúmeras moedas, mas eles só aceitavam aquela. Mas já que eles são religiosos, como era aquela moeda que eles aceitavam? Será que era uma moeda pagã? Era assim. Esta moeda, ela era pagã e ela tinha duas faces. Uma face era o deus pagão Melgarde, protetor dos tirenses, ou seja, de Tiro, da cidade de Tiro, que na época era a Fenícia. E a outra era um deus, era a águia de Júpiter, a principal divindade romana. Era esse o dinheiro que os sacerdotes recebiam. Eles escolheram esse dinheiro, essa moeda que circulava lá, que era mais alta,
era justamente esta moeda que eles escolheram para enganar o povo. E assim eles lucravam mais e mais. Mas tem sobre os essênios. Quem eram os essênios? Eram os sacerdotes. Tinha dois tipos de sacerdotes lá, nesses sacrifícios. O de Deus e o do capeta, digamos assim. Os essênios, eles eram sacerdotes, tinham suas famílias. E eles eram um tipo de pastores fiéis, honestos a Deus. Se é que existe hoje aqui no Brasil, alguns. E esses essênios, esses líderes religiosos essênios, esses sacerdotes, eles não compactuavam com essas desonestidades que os outros sacerdotes praticavam em Israel. Então, ele vendo tanta corrupção, eles resolveram se separar. Eles eram homens influentes na época de Jesus, esses essênios. Eles eram homens honestos, que queria fazer o certo, o correto na casa de Deus. Mas a corrupção ali era tanta que eles ficavam tristes, quem sabe, vendo aquela corrupção ali dentro da casa de Deus. Aqueles sacerdotes que lucravam tantos, eles não faziam obras sociais. E os essênios, eles eram homens piedosos. E queriam ajudar os pobres, fazer obras sociais, ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Mas não podiam, porque os outros sacerdotes não deixavam. Então, eles resolveram sair dessa corja de ladrões, que eram os sacerdotes da época. Será que aqui no Brasil tem isso? Algum líder religioso que faz isso? Que pega o dinheiro dos idosos? Então esses essênios, eles saíram de Jerusalém, suas famílias, e foram para Curã. Fica ali na região próxima ao Mar Morto, por ali, naquela região dali. Estive lá, sei onde é. Em uma parte que é meia desértica. E ali os essênios, eles se desenvolveram. Eram um povo piedosos. Se quiserem verificar sobre esse povo, vocês ainda encontram artigos falando sobre eles. E eles cuidavam dos pobres. Eles eram piedosos. Eles ajudavam os necessitados, diferente de hoje. Esses pastores mercenários, que só fazem enganar o povo, abrindo essas arapucas grandes, gigantes. Esses caça-níqueis. Mas os essênios, eles eram diferentes. Eles queriam fazer o certo. Então eles se desligaram daquele lugar onde só havia corrupção e foram para o deserto ajudar os pobres, os necessitados, aquelas viúvas que perderam seus esposos, que não tinham ninguém para ajudar, eram eles que ajudavam. Pois é, meus amados, aqui vocês agora ficaram sabendo um pouco mais da história de Israel e pretendo trazer outros assuntos sobre o povo judeu, pois quando estive lá, fui muito bem recebido pelo povo judeu e eu amo aquela nação. Pois é, meus amados, vou ficando por aqui. Que Deus continue abençoando a todos e ore pelo nosso país, ore por Israel e por todo o globo terra. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida deixe nos comentários. Na medida do possível eu vou respondendo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.